Olá! Então, hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente. Ele se apresenta não só como um livro, sabe, mas como um manual. Um manual para algo que ele chama de cocriação. Vamos entender o que é isso. E para começar, vamos direto com uma pergunta. Uma daquelas feitas para a gente parar e pensar um pouco. E se? E se aquela que a gente considera a nossa maior fraqueza fosse, na verdade, um portal? Aquilo que a gente mais se esforça para esconder, e se for uma passagem? E essa é a premissa central aqui. A ideia de que um texto pode ir muito além das páginas, sabe? Ele pode se tornar uma ferramenta ativa, algo que não é só para ser lido, mas para ser usado. E isso nos leva à nossa primeira grande questão. Afinal, a gente está falando de um monte de páginas encadernadas ou de alguma coisa fundamentalmente diferente? A diferença aqui é gritante. De um lado, você tem o livro estático, leitura passiva, consumo de informação, e o livro é o fim da linha. Do outro, o portal interativo. Aqui a gente fala de cocriação ativa, de usar ferramentas, e o livro se torna só o ponto de partida de uma jornada. O termo que usam para esse conceito é literatura quântica. Mas calma, não é sobre física, não. A ideia é que o texto e quem lê entram numa relação dinâmica, sabe? Uma relação participativa. E essa citação resume tudo, né? A realidade é participativa. Quer dizer que da mesma forma que um observador afeta o que é observado na física, aqui o ato de ler se torna um ato de criar. O texto age sobre a gente e a gente age sobre o significado do texto. É uma via de mão dupla. Certo. Então vamos para a parte prática. Se esse livro é tipo uma caixa de ferramentas, que instrumentos ele oferece? Vamos dar uma olhada. O primeiro instrumento é o lago que lembra. Pensa nele como um espelho. Mas não um espelho que mostra a aparência. Ele reflete nossos padrões internos. E essa ideia de lembrança adiantada é genial. Você não vê o que é agora, mas aquilo que está se tornando. Depois vem a forja silenciosa. Esse aqui é o lugar onde a gente pega os desafios, as dificuldades da vida, a matéria bruta e, através de um processo, transforma tudo isso em força, em habilidade. O ponto-chave aqui é que a transformação deixa de ser sorte e passa a ser um método. E o terceiro instrumento, o compasso etéreo. Pensa bem, como é que se mede a tristeza? Como se navega na incerteza? Pois é, esse compasso serve como um guia nesse território complexo das emoções, transformando o caos interno num mapa que dá para navegar. E nesse ponto, o material quebra a quarta parede e fala diretamente com a gente. Dessas ferramentas todas, a reflexão, a transformação, a navegação, qual delas parece conversar mais com o momento atual de cada um? E por falar em jornada, tudo isso que a gente está vendo foi estruturado como um mapa. Um mapa que não está ali só para descrever um caminho, mas que convida a gente para participar dele. E o mais interessante é que a jornada já começou. O simples ato de estar aqui, prestando atenção, já é o primeiro passo. Quem assiste não é um espectador passivo, de jeito nenhum. A atenção que a gente dedica aqui está ativamente moldando essa experiência. A cocriação já está acontecendo. Esse processo tem até nome, o funil de transformação. A atração foi aquela primeira pergunta, sabe? Que despertou o interesse. Agora, a gente está na fase da nutrição, aprofundando os conceitos. E cada etapa vai nos levando mais perto do que o material chama de o portal. Isso se conecta de uma forma brilhante com um conceito da física quântica. Num mundo com infinitas possibilidades, infinitas distrações, a escolha de focar aqui colapsa a onda de tudo mais numa única realidade. Esta que a gente está compartilhando agora. A atenção direcionada é um ato de criação. Com isso em mente, a gente chega na parte final. E a ideia aqui não é de convencimento, é mais de reconhecimento. Chegar até este ponto já significa que uma escolha foi feita, mesmo que inconscientemente. O propósito de tudo que a gente viu até agora foi mostrar o quê? O que é essa tal de literatura quântica, quais são esses instrumentos vivos, o que é essa jornada de cocriação. Basicamente, o mapa foi apresentado. E se esta análise que fizemos é o mapa, o livro Medabone é apresentado como o como. Ele seria o guia detalhado, a bússola e as próprias ferramentas para quem não quer só entender a transformação, mas quer vivê-la na prática. Então, o chamado final não é bem uma ordem, mas um convite que empodera. Ele sugere que qualquer conexão que a gente tenha sentido até aqui já é a própria escolha se manifestando. O convite é simples: dar o próximo passo de forma consciente.
E terminamos como começamos, com uma pergunta. Só que essa é diferente. É um espaço em branco, um convite direto para a gente cocriar. A resposta não está aqui no vídeo, está com cada um que assiste. A questão que fica no ar é qual seria esse próximo gesto. A jornada, a partir daqui, continua,